pessoal, eu tô aqui para falar sobre o 36º dia do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E o nosso tema hoje é Feito para uma Missão. O autor vai iniciar o texto falando que todo cristão, que Deus deseja que todo cristão exerça um ministério dentro do corpo de Cristo e que também desenvolva sua missão específica no mundo. Essas duas coisas estão diretamente ligadas à missão universal. A missão universal que é a missão de Jesus. A missão de Jesus na Terra é a nossa missão. E isso está bem descrito lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mais à frente, o autor ele também vai citar 7 razões falando sobre a importância de você cumprir a sua missão. E ele vai dizer ainda mais que cumprir a missão é viver para a glória de Deus. E que desprezar essa missão, desprezar o cumprimento dessa missão, é andar em desobediência contra Deus. Porque a palavra que se encontra lá em Mateus 28 não é uma sugestão, é uma ordenança. E quando a gente não obedece essa palavra, ou quando a gente interpreta isso com pesar, a gente está andando em desobediência contra Deus. E não entendendo a sua missão também, isso não traz também um significado para a nossa própria vida. Porque toda a nossa vida cristã, toda a nossa conduta e caminhada cristã, ela vai apontar para esse propósito. Esse é o final, essa é a linha de chegada. E foi a nossa linha de partida, porque todo mundo um dia foi alcançado. Então, não faz sentido viver uma vida cristã onde a gente não cumpra essa missão, que foi a missão de Jesus dada a todos aqueles que são seus discípulos. O autor ele vai citar sobre 7 razões, sobre a importância de você viver a sua missão. E aqui eu vou falar sobre pelo menos 3, Ele fala na razão de número 4. Fala que tem valor eterno. E a de número 7, que fala quanto custará cumprir sua missão. E eu entendo que isso é uma balança na vida do cristão, O tempo todo a gente percebe quanto custa a gente caminhar em direção a isso e o valor do que isso tem. E eu acho que quando a gente se prende ao valor, todas as outras coisas elas se encontram em menor instância na nossa vida, Porque trabalhar em prol daquilo que é eterno é trabalhar para algo que vai permanecer, não para algo que vai passar. Então, Jesus ele diz, se você quer me seguir, se você quer vir após mim, tome a sua cruz, e siga-me. Então, existe um nível de sacrifício da nossa parte também, um nível de entrega da nossa parte, a ponto de nós não reconhecermos nada na nossa vida tão importante quanto o cumprimento dessa missão. E isso faz parte da nossa vida cristã, isso faz parte da nossa vida para seguir a Jesus. Então, o autor ele também vai falar sobre missão, sobre o que significa a origem latina dessa palavra missão, que quer dizer remeter, enviar. E procurando um pouquinho mais a fundo esse significado na origem hebraica, quer dizer expedição, que tem um significado no português de fazer com que algo chegue ao seu destino. Então, é algo muito importante na vida do cristão fazer alguém chegar ao seu destino, Esse destino de relacionamento, esse destino de vida eterna, esse destino de vida em abundância. Em algum outro ponto também, entre as razões que ele cita, do porquê é importante você cumprir a sua missão, ele também vai falar que isso é uma contribuição da missão de Jesus sobre a terra. Ele vai falar também que isso é um privilégio formidável e que é importante porque contar aos outros como obter a vida eterna faz parte de ser cristão, faz parte de nós assimilarmos de fato essa missão que foi dada por Jesus para todos os seus discípulos. E
ele ainda diz em uma parte que seria criminoso da nossa parte, né? Nós termos sido alcançados por tamanha graça, por tamanho amor, e não dividirmos isso com o mundo, né? Não sermos mensageiros dessa mesma mensagem que um dia nos tocou. Eu acho que isso é muito importante, porque em certa medida nós precisamos lembrar quando nós não tínhamos Jesus. É importante lembrar do nosso passado, porque isso vai trazer um senso de consciência de que outras pessoas precisam conhecer a Deus, outras pessoas precisam entender essa revelação da graça que só há em Cristo Jesus. Então, que você possa caminhar em direção ao cumprimento da sua missão aqui na Terra, que você seja um mensageiro das boas novas de Cristo. E, para a gente terminar, ele deixa as perguntas para a nossa reflexão e diz assim, a primeira pergunta: que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus? E uma outra pergunta: o que me impede de contar aos outros as boas novas? Então, que você perca o seu medo, que você deixe de lado todas as outras coisas que paralisam você e que a gente possa seguir em direção ao alvo, prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus e fazer o nome dele conhecido em toda a terra.